Paz, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, liderada pelo pastor José de Souza Siqueira, iniciando mais um trimestre, esse ano de 2020, esse terceiro trimestre. Para a lição de número 1, nesse trimestre nós vamos estudar os princípios divinos em tempos de crise. Um tema muito importante, principalmente porque estamos atravessando crise. E quais são os princípios de Deus para enfrentarmos esses tempos de crise? Nós vamos ver isso com base na reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Foram tempos de crise vividos pela nação de Israel, mas Deus proporcionou um avivamento e esse avivamento espiritual serve de exemplo para nós que estamos vivendo esse tempo de crise. Tiago, capítulo 5, 16, é o nosso textuário e diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia nos traz o princípio da oração para enfrentarmos qualquer crise, orando uns pelos outros para que saremos. E a oração feita por um justo, ela tem efeito. A sua oração tem efeito. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. O crente que é dedicado à oração, ele tem influência no céu. A sua oração sobe até o trono da graça de Deus. Na terra, Deus opera no plano terreno e repreende as ações do maligno. Nós vamos ver toda essa lição, base no texto de Daniel, o livro do profeta Daniel. E o objetivo geral é conscientizar os alunos, conscientizar todos, sobre a necessidade de estudar a palavra e orar, em busca de um despertamento vindo de Deus nesses dias difíceis, nesses dias trabalhosos. Nós temos que estudar a palavra, nós temos que nos alimentar da palavra, orar, buscar a Deus um despertamento nesses dias difíceis. O primeiro ponto vai apresentar os motivos que levaram a Daniel a ser despertado para orar. O 2 vai ver que a oração de Daniel teve uma resposta e o resultado desta resposta é um despertamento vindo de Deus. Os crentes são luz. A Bíblia, Jesus nos disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos que brilhar como luz, nós temos que ser sal, nós temos que dar tempero, nós temos que ser a diferença. E como luz nós temos que resplandecer em meio a uma geração corrompida e perversa. O mundo está em crise, o mundo não tem uma direção. O crente é luz em meio às trevas. Assim foi Daniel. No ano 606, ele foi levado cativo para a Babilônia por 15 anos, mas muitos anos depois, Daniel ele tinha um alto conceito no reinado da Babilônia. Deus honra aqueles que lhe são fiéis. O ponto central desse primeiro ponto é mostrar que devemos estudar a palavra e orar por um despertamento espiritual. Daniel foi despertado para orar. O momento era de crise. A crise estava chegando no final e Daniel orou. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10, Deus estabeleceu que o tempo de cativeiro tinha um fim. O tempo de luta do povo de Israel tinha um fim. O povo de Israel se perdeu em meio à idolatria e Deus precisava curar o povo. E como Deus curou o povo de Israel? Cativeiro. 70 anos. Deus determinou, vão ser 70 anos. Toda prova, ela tem um tempo determinado por Deus. Toda aprovação que passamos, permissão de Deus e tem um tempo determinado para ter um fim. Para o povo de Israel era 70 anos. E Daniel leu essa profecia de Jeremias, porque ele descreve lá em capítulo 9, versículo 2 do seu livro. Quando estava perto de findar, ele começou a orar, começou a jejuar. Cobriu-se de saco de cinza como sinal de profunda tristeza, e porque ele viu que estava chegando perto de findar o cativeiro, mas não havia sinal de mudança. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento de crise. O que essa crise tem te levado a mudar? O que essa crise tem despertado na sua vida? Daniel orou e ficou triste porque ele viu que os seus conterrâneos não estavam mudando, mesmo diante de um cativeiro tão triste. Daniel era um homem que vivia uma vida consagrada a Deus. Isto lhe dava condições de orar. Só quando dedicamos a nossa vida a Deus é que somos levados à oração. A Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento. Os retos, os justos, eles têm alegria em orar, em falar com Deus.
e Deus escutará a oração dos justos. Daniel não se misturou, ele estava no meio da Babilônia, vivendo no paganismo, proveniente de Deus querendo curar a idolatria do povo. Daniel poderia se revoltar, mas ele não se misturou. Ele vivia no temor do Senhor. Daniel é considerado um exemplo para nós hoje, para os crentes de todos os tempos. Em meio ao cativeiro, ele permaneceu fiel ao Senhor. Permaneceu com uma vida dedicada a Deus, consagrada a Deus. Estamos vivendo um momento de crise, templos fechados, cultos resumidos. Como está a sua vida espiritual? A estatura espiritual de Daniel o capacitava a enfrentar verdadeiros combates em oração. Ele estava longe do templo, ele não estava em Jerusalém, mas ele orava todos os dias. Ele falava com Deus, ele permanecia com a sua vida espiritual intacta. Muitos crentes nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, em estar orando com propósito e perseverar firme na oração. Daniel ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Ele foi retirado da sua terra, ele foi retirado do templo e permaneceu com o seu hábito de orar 3 vezes ao dia. Como tem sido a sua vida espiritual longe do templo? Quando a sua própria vida, bem como de seus amigos, de todas as Babilônias estavam em perigo, Daniel alcançou livramento e vitória através da oração. Se você perseverar na oração, toda essa luta vai passar e você vai sair vitorioso. Daniel é um exemplo experiente em vida de oração. Daniel sobreviveu ao cativeiro porque tinha uma vida de oração. O período de oração de Daniel, ele coincide com as profundas mudanças que estavam para acontecer na Babilônia. Belsazar, a história todos conhecemos, fez uma festa, ficou embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, bebeu vinho com eles. Mas ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba de Deus e fica impune. Deus interveio. Deus naquela noite escreveram a sentença. A Babilônia teria o seu fim. Os sábios, astrólogos não puderam interpretar a mensagem. Daniel interpretou e disse que Deus estava determinando a divisão do reino e dado a outra mão, aos medos persas. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Deus é quem controla a história. Não se zomba de Deus. Não se pode levar as coisas de Deus de qualquer forma. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era a oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra os seus inimigos. Daniel perseverou em oração. É assim que nós vamos ter vitória, permanecendo firmes em oração. As orações de Daniel tiveram resposta. Daniel orava lembrando as promessas de Deus. Jeremias 29:10 diz: Vós vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Quando Deus permitiu o cativeiro, Deus falou que ia trazê-los de volta. E quando Daniel orava com base nas promessas de Deus. Deus fez promessas na sua palavra. Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, orar a mim, Deus vai ouvir. Mas há um caminho para que se tenha a resposta às orações de Deus. Se humilhar, se converter dos maus caminhos, Deus responde a oração. A Bíblia diz o que aconteceu. No primeiro ano do rei Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, Ciro se tornou rei, porque Deus já havia profetizado através de Isaías muitos anos antes, 200 anos antes, e ele se tornou rei. E Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos, disse o rei da Pérsia. Estava no reinado, mas reconhecia: quem me colocou aqui foi Deus. Você aonde está, porque quem te colocou aí foi Deus. Não é a sua capacidade. É Deus que permitiu que você se capacitasse e chegasse aonde chegou. Ciro, um rei pagão, persa, ele reconheceu que o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos, entregou
e entregou a mim para edificar uma casa em Jerusalém. Deus usou um rei ímpio para abençoar o povo de Deus. É isso que Deus faz quando quer levar o povo a um despertamento. Nessa declaração estava cumprida a promessa divina. Tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, Deus nos dá. Nunca que um israelita iria pensar que Deus iria usar um rei ímpio para os abençoar, o fazer voltar para a terra deles e ainda com dádivas, com bênçãos. Porque Deus nos dá muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Todos os judeus foram liberados e voltaram para Jerusalém quando quisesse, caso quisesse. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos. Os vasos sagrados que foram retirados iriam ser transportados de volta para Jerusalém. Resposta divina às orações de Daniel. Daniel orou, Deus levantou Ciro para abençoar o povo, permitiu que voltassem para ajudar e reconstruíssem o templo. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Ciro foi despertado em seu espírito, está escrito em Esdras 1:1. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Que você, ao ouvir essa lição, possa permitir que Deus desperte o seu espírito para um despertamento, para um avivamento, para um recomeço. Talvez por meio do contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo adorou a Deus. Talvez ao seu lado tenha alguém que vai te levar a conhecer a Deus. Através desse vídeo você pode conhecer a Deus e ser despertado. E o Senhor desperte o seu espírito a buscar a Deus. Ciro teve uma experiência com Deus e eu oro para que enquanto você ouça essa lição, você possa estar vivendo uma experiência pessoal com Deus no seu coração. O momento é de crise, é de difícil, mas é o momento que Deus está te chamando, te convidando para um particular, para viver uma experiência com Deus. Ciro passou a compreender as realidades de um Deus que ele ignorava, que ele pensava que ele era rei porque ele conquistou. Ele ignorava o controle de Deus. Talvez você está vivendo ignorando a existência de Deus, não pensando que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Deus desperta o espírito em Ciro e ele começa a ver que existe um Deus que é Senhor, que está no controle de todas as coisas. Nabucodonosor demorou a entender essa lição e por isso sofreu castigo. Cada despertamento verdadeiro faz com que um homem veja a majestade de Deus. Tem gente que diz que viveu um despertamento porque chorou num culto. Despertamento faz com que vejamos a majestade de Deus, o senhorio de Deus. E sentimos a nossa própria pequenez, o nosso pecado, a nossa baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando encontrou Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra. E apenas pôde perguntar: quem é Senhor? Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor senão pelo Espírito Santo. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo, guardados no templo pagão. Ciro era agora responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, valiam muito, Ciro, por viver uma experiência com Deus, quis devolvê-lo voluntariamente. Talvez você está ficando com aquilo que é de Deus. Deus te deu uma vida, Deus te deu um tempo, Deus te deu recursos. Entregue para Deus aquilo que é de Deus. Deus quer o seu coração. Quando Deus desperta-nos, nós somos levados a devolver a Deus voluntariamente. Zaqueu teve um encontro com Jesus e quis imediatamente devolver o que ele tinha roubado ou o que ele tinha ganhado com a usura. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais por causa de ouvir e deixar ser despertado por Deus. Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro como ungido do Senhor. Isso nos faz entender que o Espírito Santo deve ter proporcionado alguma bênção espiritual. Despertamento traz bênçãos espirituais para o coração do crente. Deixe Deus despertar o seu coração e você vai viver bênçãos. Ciro veio a conhecer a soberania divina, que o Senhor é Deus. Ver Deus como o Senhor dos céus e foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Quando oramos, Deus manda o despertamento e livramento. Usa quem Ele quer para abençoar o seu povo. Oremos pelo livramento de Deus. O tempo é de crise, mas se nós, como igreja, orarmos,
Deus enviará um despertamento para as nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe através dessa lição, nos abençoe no nome de Jesus, que sejamos despertados para a glória de Deus. Amém.